Bom, pessoal, eu montei uma mesa aqui, coloquei frutas de verdade, uma garrafa, mas depois eu resolvi colocar outra garrafa do mesmo modelo para poder ter como base, para eu poder começar a pintar, para esboçar esse risco e pintar. Mas você pode usar uma fotografia ou uma revista e se basear por ela. O procedimento sempre vai ser o mesmo. Nesta latinha que vocês viram, eu coloquei glicerina líquida, mas vocês podem colocar o médium acrílico. Molhe o pincel, veja que o pincel está bem molhado, aplica na tinta. Aqui eu coloquei a tinta acrílica amarelo ocre e você vai aplicar na tinta para poder começar a esboçar o seu risco. Isso se você for fazer à mão livre. No vídeo anterior eu ensinei como fazer para quem não sabe desenhar, então eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui, para você que já tem noção de desenho e quer esboçar com a própria tinta, é vantajoso você esboçar com a tinta acrílica, porque se você não gostar do traço que você fez, você tem a opção de apagar, como vocês estão vendo. Eu molhei um pincel com água e apaguei um traço anterior. Depois é só pegar um paninho e enxugar e você começa novamente. Aqui eu estou olhando para a mesa onde eu coloquei as frutas e eu tenho essa base, eu vou olhando e vou traçando o meu esboço para que eu possa pintar. Então eu vou ter todo o trabalho de ver essas frutas, aonde está a posição. Se eu tenho, por exemplo, uma fruta atrás da outra, eu tenho que saber colocar essa perspectiva, uma na frente, outra atrás. Então, para você que vai desenhar olhando, você tem que sempre observar esses detalhes, e mesmo que se for copiar de um desenho já pronto, mesmo que você vá olhar uma fotografia e fazer essa fotografia à mão livre, você também tem que observar todos os detalhes. Agora, se você for levar o risco pronto, na técnica que eu ensinei no vídeo anterior, você já vai ter todo o trabalho já feito, então já é outra história. Eu coloquei mais uma garrafa lá atrás e agora eu estou traçando ela, já tracei as frutas e é só começar a pintar agora. Bom, eu aproveitei o amarelo ocre que já estava na paleta, digamos assim, nessa paleta improvisada, que é uma tampinha plástica. Depois eu vou pegar outra tampinha, porque aqui é um espaço pequeno para trabalhar todas as cores. Você vai aproveitando materiais que você tem reciclado, ou você pega uma paleta grande. Bom, e aí eu coloquei um pouquinho de preto. Você pode usar o sépia, que é um marrom bem escuro, ou preto, para poder escurecer esse amarelo ocre. E aí você vai ter essa tonalidade, que é a tonalidade que eu vou trabalhar aqui como se fosse na mesa. Então você vai aproveitando as tintas que você está usando para poder transformar em outras cores. Assim você consegue um bom resultado, porque você vai ter uma sintonia nas cores, não vai fugir muito do que você precisa e ainda vai economizar. Aqui eu comecei a escurecer o lado esquerdo, que é onde eu estou vendo a mesa, ela tem um lado que está batendo a luz e tem um lado que está mais sombreado. Então este é o lado sombreado, onde eu começo a trabalhar, deixando mais escuro, e ao mesmo tempo eu vou deixando o outro lado mais claro, coloco um pouquinho de branco ou um pouquinho de amarelo e vou clareando aonde eu preciso clarear. Assim eu vou trabalhando luz e sombra nesta região.
Deixa eu mostrar aqui para vocês que as frutas, elas têm a sombra que fica aqui, ó. Se a luminosidade tá vindo do lado direito, do lado esquerdo fica a sombra ali também na bandeja, aqui embaixo, tá bom? Então, eu tenho que observar todos esses detalhes, a sombra na parede também, tá? Para poder continuar o nosso trabalho. Verde inglês com branco, aí eu vou vendo uma corzinha clara para pintar a parede, mas você pode também pintar da cor que você quiser. Aqui, só para eu não deixar ela clara como ela tá na parede que eu tô vendo mesmo, mas você pode escolher qualquer cor. E agora eu vou começar a fazer uma sombra dos objetos que eu estou vendo na parede, que eu já tenho a forma deles, então já posso sombrear. Aí eu faço uma coloraçãozinha bem clarinha também, só para poder dar esse tom de sombra. Pode ser um cinza clarinho, marrom clarinho. Dá para ver que a sombra ela é mais baixa do que onde está a garrafa. A garrafa original é mais alta e a sombra ela fica mais embaixo. Então a gente tem que observar todos esses detalhes para poder fazer um trabalho legal. Agora eu fiz um cinza e usando o preto e o branco, eu cheguei nessa tonalidade e vou fazendo esse pratinho embaixo das frutas. E assim eu vou marcando luz e sombra. Aonde fica mais escuro eu coloco mais preto, aonde for mais claro eu coloco mais branco. Para pintar a pera eu comecei a usar o amarelo. E você pode usar o amarelo limão, o amarelo de outra tonalidade, não importa, porque você tem a opção de usar o branco, clarear, você tem a opção de usar o verde e dar a tonalidade da pera esverdeada. Então o amarelo ele só é mesmo uma base de fundo. Comecei a usar um pouquinho de verde com o filete, que é um pincel mais delicado, só para poder conseguir dar a tonalidade que eu estou vendo na pera. E aí eu uso o branco também. Aí eu vou usando o verde e o branco. E depois eu observei que na pera tem umas manchinhas um pouco marronzinhas. Aí eu vou também passar um pouquinho essas manchinhas sutilmente. Então, conforme você vai observando, você vai trabalhando para você ter um resultado de volume na sua fruta, de luz e sombra. O cabinho, né, ele é marronzinho, ele é mais escuro, onde tem essa parte de cima, então eu vou sombreando. E aí a gente vai observando a sombra que está na parede também para eu copiar o mesmo movimento do cabo, né, para ficar na mesma direção. E se eu fosse fazer a sombra depois, eu teria que copiar também a mesma direção.
E aqui dá para ver que a pera que está atrás, ela vai levar a sombra da pera que está na frente. Então a gente tem que observar todos esses detalhes também. Para fazer a maçã, mesma coisa, o fundo vai ser amarelo também. E depois a gente vai aplicar o vermelho, um pouquinho de marrom, conforme a necessidade, a gente vai aplicando o branco, vai clareando, vai escurecendo e sempre o fundo amarelo, iniciando novamente com o fundo amarelo. Então, usando o vermelho, eu começo a fazer movimento do centro da maçã, da parte onde tem o cabinho dela, lá em cima, e vou descendo em formas curvas. E não precisa pintar profundamente, porque tem que deixar um pouquinho o amarelo aparecer também, porque a maçã ela tem essa mescla do amarelo também junto com o vermelho. Aí você pode também aplicar de baixo para cima e fazer esse movimento puxando lá em cima também para dar essa profundidade. Sempre um movimento arredondado para poder dar o formato da linha da maçã. E depois disso eu ainda vou pegar o amarelo com filete e reforçar esses risquinhos que a maçã tem. E eu posso reforçar tanto com o amarelo, tanto com o vermelho, até adquirir a tonalidade desejada. E também posso colocar um pouquinho de branco, um pouquinho de marrom para sombrear. E assim eu vou observando e vou fazendo. Esse estilo de pintura, na verdade, é um tema, né? Não é um gênero, é um tema, uma temática que é a natureza morta. Então não é um estilo propriamente. Mas é bom a gente começar pela natureza morta, porque a gente consegue trabalhar bem essa coisa de luminosidade, de sombra e esse cuidado minucioso que a gente vai tendo. Então é um começo bom, porque é um pouquinho mais, requer um pouquinho mais de cuidado. Então eu aconselho começar pela natureza morta e depois partir para outras técnicas de paisagem e outros gêneros, e aí até você descobrir o seu estilo, porque gênero, temática é diferente de estilo, e depois você vai descobrir o seu estilo, e aí sim você vai aplicar ele em vários temas. A manga, eu fiz o fundo amarelo, como vocês viram, e aí passando o mesmo vermelho que eu passei na maçã e um pouquinho de verde embaixo, para poder conseguir a tonalidade da manga. A banana, claro, amarelo, e aí eu vou usar um pouquinho de marrom, um pouquinho de preto para escurecer, um pouquinho de verde, e aí eu vou vendo aonde eu vou aplicando conforme eu estou observando a fruta que eu estou trabalhando. Se eu estivesse olhando uma fotografia, estaria olhando essa foto ou essa revista. Então a gente vai observando e vai passando para a tela. E estilo de pintura são vários estilos, né? Nós temos o estilo impressionista, o estilo expressionista, surrealista, cubista. Então, mais para frente eu vou explicar um pouquinho sobre essas diferenças de estilo, até você descobrir em qual estilo você se enquadra. Então, é bom começar a fazer um pouquinho de cada coisa para você ir vendo qual que você se identifica mais. E todo conhecimento é sempre válido, não importa se você identifica com um certo tipo de pintura, tente fazer ela também, porque só vai agregar aos seus conhecimentos. E até você descobrir o seu estilo, vai praticando diversos estilos de pintura e também trabalhando diversas temáticas. Você vê qual que você se identifica mais. Aqui eu comecei a trabalhar o azul com preto e eu tive um azul bem escuro
E assim eu vou colocar ele na garrafa e vou deixar ao lado onde recebe a luz mais claro. Eu vou terminar colocando um pouquinho de branco e clarear justamente onde eu estou passando o pincel agora. E a parte de trás da garrafa, que é a garrafa que está atrás, eu tenho que começar com ela bem escura, porque ela está na parte de trás. E como eu clareei esse lado da garrafa, para dar um contraste. E depois clarear a garrafa do mesmo lado que clareou a da frente. Aqui aproveitando o azul, fazendo um pote, uma cumbuca. Eu mudei de ideia, não vou fazer mais a plantinha, deixa vegetações para uma próxima tela, uma próxima temática, paisagem, por exemplo. Aí a gente vai aprender essas técnicas. Então, esses trabalhos que nós fizemos hoje foram de observação, não deixa de ser, porque é uma natureza morta e os pintores sempre observavam os objetos para poder trabalhar a natureza morta. E é interessante porque terminei fazendo como eles faziam, né? Pegando o objeto real para poder observar e fazer essa experiência, esse estudo, digamos assim, que era o que os pintores antigos faziam. Então é legal a gente pegar o objeto e trabalhar com ele no sentido de observar ele e passar para a tela. Aí eu coloquei uma cor mais escura, outra mais clara, o azul mais escuro, um amarelinho, um branquinho, e fui dando essa profundidade para o pote. E marquei a sombra dele também. Conforme fiz com os outros objetos, fui seguindo a mesma linha de raciocínio. Agora é só assinar, nosso trabalho está pronto. Daria para trabalhar ainda mais detalhes, mas para você que está aprendendo, então achei bom terminar por aqui. Aí você sempre assina a sua tela.